passava no PowerPoint ou passava no ambiente virtual? No ambiente virtual, no PowerPoint eu passava. Eu estava indo embora aqui. Aí tava. Aí Vamos ver aí o que, é que vai aparecer aí. Apareceu aí? Vamos ver aqui. Celular. como é que eu vou botar aqui agora? Como ele apareceu? O que foi? Será que não tem que ser PDF? Esse é um PDF? Não, isso é em Vai, PPT. Será que não PowerPoint. tem que ser PDF? Ah, ela me disse que, Tanto que faz, podia, né? tanto faz. Tá a tela cheia aí? Aqui tá aparecendo, ó. Oh. Delay, né? Eu posso digitar ouvindo você falar aqui, não? Só que com delay. Né? É, mas quando eu mudo, ele não muda. E tá F5 aí? Tá. 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 E se você dar um ESC e tentar passar um por um? Vou tentar. Vou mudar aqui. Mas não tá no mesmo slide que você tá. É que eu fiz um delay, né? Ah, tá. Ele tá nesse ainda. Mas que eu tô vendo ele. Por isso que mostra. Entendeu? Mas tá aqui. Você tá assim. Tá mudando, mas tá demorando bastante, viu? Ah, mas é normal. Mudou. Então, 20 segundos de delay. Né? Ainda mais nesse horário. Né? Mas você pode apresentar desse jeito aí, sem o F5. Ah, Tá? tá bom. Então eu vou mandar a brasa. Tá, vamos pro primeiro slide aí. Começa no primeiro. Vamos ver se aqui vai. Põe no primeiro slide. Já botei no primeiro. Tá bom. Ó. Mas tá demorando bastante, viu? Como é que tá? Demorando muito, cara. Melhor É remarcar. o tempo de internet essa hora. Assim que entrar o primeiro slide aqui, aí fica tranquilo. Então eu vou mandar a brasa. Aí. Foi. Luiz, certo. Pode mandar, vê que tá aí. É? Tem 160 pessoas Tem quantas? ansiosas. É, eu vou continuar e a gente depois vai remarcar, tá? Beleza, beleza. Eu vou- A gente pode salvar, É, mas... eu vou fazer pra... vou fazer pra não... Em respeito às pessoas que estão aí, eu vou fazer. Vou fazer devagar aqui, ok? Obrigado, viu? Ah, obrigado a você, amigo. Não. Tchau. Se você quiser, agora vai ir na ordem. Só que você não vai conseguir falar com as pessoas ao mesmo tempo, entendeu? É, gente, eu vou continuar, viu? É, Ninguém vai responder. Eu vou deixar aqui que ele vai vendo. Ah, tá. baixa aí. Bom, não sei se tem aí uma diferença de temporal entre eu falar e a imagem chegar para vocês. Eu vou fazer uma outra apresentação um pouco com mais coisas e vou pedir à SBG para a gente remarcar um outro papo, continuando esse assunto sobre contaminação das águas e os lixões. A gente vai falar um pouco sobre os aterros sanitários, licenciamento ambiental, vou introduzir outras coisas para complementar. Mas vamos continuar. E depois, obviamente, eu vou disponibilizar os slides para todos e todas. Então, o lixão e o aterro sanitário, existe uma norma da ABNT, a NBR 8419, de 1996, que define o que é o aterro sanitário, que é uma técnica de disposição de resíduo sólido
urbano sobre o solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. Então tem uma figura aí, uma figura também de domínio público, em que tem um aterro sanitário, como ele deve ser construído e operado, e nesse caso específico, a imagem tenta ilustrar um sistema de captação do biogás, que atualmente, em muitos aterros sanitários, esse biogás já é utilizado para a geração de energia. E na parte inferior do canto esquerdo do slide, também vocês podem observar que há uma simulação de tubulações que fazem a remoção do chorume e encaminha esse chorume para o tratamento. Bem embaixo também, aí já abaixo do nível do terreno, tem aí uma ilustração do que seria o nível freático do aquífero, de modo que esse aterro tem uma estrutura de proteção, que é uma manta de polietileno de alta densidade, um PAD. É o mesmo tipo de manta que é utilizado na mineração para, por exemplo, a lixiviação em pilhas de lixiviação de minério de ouro, é muito comum. Aliás, os aterros sanitários incorporaram essa tecnologia da impermeabilização do solo com mantas de PAD foi uma transferência de tecnologia da mineração, e que essas mantas que protegem a superfície do solo e protege as águas subterrâneas da contaminação. E também protege as águas superficiais quando há uma interação direta entre as águas subterrâneas e superficiais. Em muitos terrenos ocorre isso. Como que está a situação dos aterros no Brasil, né? Então aí vocês têm uma imagem, vai chegar aí com vocês também com uma certa diferença de tempo, mas nós temos em torno de 2.064 municípios no Brasil que têm aterros sanitários, 2.402 municípios que têm lixões, e em torno de 1.100 municípios que, na pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, que foi feita em 2015, não informaram. Não informaram porque muitos prefeitos, muitos gestores têm receio de informar que tem lixão e ser punido com os rigores da lei, já que a lei diz que é crime ambiental contaminar o solo, as águas e os ecossistemas. Então, em torno de 60% da população brasileira vive em municípios que são ocupados por lixões, e em torno de 40% tem aterros sanitários. De modo que há aí um desafio enorme a ser vencido nos próximos anos para a implantação das políticas de gestão de resíduos sólidos, no caso dos aterros sanitários, né? E o que é um aterro sanitário? O aterro sanitário é um equipamento de saneamento básico, essencial para o gerenciamento de resíduos sólidos, e deve fazer parte, portanto, do plano de gestão de resíduos sólidos municipal. É um equipamento de disposição final mais barato que se tem, né? É a solução de destinação final também, que tem como consequência o tratamento dos resíduos e o que é mais utilizado no mundo, né? Ou seja, mundialmente é uma tecnologia bastante difundida e segura para o meio ambiente. E ela, portanto, é uma obra de engenharia planejada e projetada com o objetivo específico de proteger o meio ambiente e a eliminação de passivos ambientais como os lixões. Então, portanto, é uma obra de engenharia, deve ser planejada, projetada e executada por profissionais com competência e habilitação para isso. Geralmente, são equipes multidisciplinares que trabalham na implantação desses aterros, desde a fase do licenciamento ambiental até a fase de operação, envolvendo aí biólogos, geólogos, engenheiros civis, engenheiros sanitaristas e ambientais, enfim, um conjunto de profissionais envolvidos nessa atividade. O que, por si só, já revela um potencial de geração de emprego para
muitos dos profissionais aí do nosso sistema da área tecnológica, né? Nós temos um grande desafio para implantar aterros sanitários e controlar lixões, e por outro lado temos uma grande necessidade de emprego para especialmente jovens profissionais das áreas de geologia, de engenharia, de biologia e assim sucessivamente. Bom, é importante que ressaltemos que nós temos vários instrumentos, né, de normativos e técnicas para projetos, para implantação, para a operação e o monitoramento de aterros sanitários. Então, começa as normas da ABNT. Então, temos a ABNT NBR 10.004, que é a classificação de resíduos. Então, vocês devem saber que nós temos resíduos, desde resíduos perigosos e até resíduos inertes. Resíduos perigosos nós poderemos citar as pilhas e baterias, mas também tintas, vernizes, solventes, enfim, todos esses resíduos líquidos e sólidos com explosividade, corrosividade e contaminação com metais, etc. E nós temos os resíduos chamados resíduos domiciliares, são os resíduos comuns, que aí tem a ABNT 8419, que disciplina a forma de apresentar os projetos dos aterros sanitários, fixa as condições mínimas exigíveis para a apresentação dos projetos. Nós temos a ABNT 15849, que disciplina a apresentação de projetos em municípios de pequeno porte, ou seja, para aqueles municípios com menos de 20 mil habitantes. Então tem uma série de requisitos, vamos dizer assim, mais flexíveis para os municípios com menos de 20 mil habitantes. Nós temos a NBR 13.896, que estabelece os critérios para os projetos, a implantação, a operação e o monitoramento dos aterros sanitários. Então lá define quais são os requisitos básicos dos projetos, do projeto básico, do projeto executivo. Lá define a forma de implantar o aterro, a forma de operar os aterros, define qual o programa de monitoramento mínimo, com postos de monitoramento a montante e a jusante. Nessa norma também define a distância mínima entre a base do aterro e o nível freático dos aquíferos. Enfim, a NBR 13.896 estabelece uma série de requisitos para o projetista, para o operador e para o profissional que vai fazer o monitoramento do aterro sanitário seguir. Em seguida, nós também temos a NBR 15.113, de 2004, que estabelece os critérios para projeto e construção de aterros para resíduos da construção civil e resíduos inertes, né? Então, tem também esse tipo de empreendimento. Nas áreas contaminadas com lixão, nós precisamos, antes de fazer qualquer intervenção nela, fazer uma investigação geoambiental, né? E também para essa investigação geoambiental de áreas contaminadas por lixões, a norma da ABNT 15.515, 15.515.2 e 15.515.3, que estabelece os procedimentos para avaliação de passivo ambiental em solo e águas subterrâneas. Essa é uma norma muito interessante. Geralmente os profissionais geólogos têm muita familiaridade com ela, porque ela tem um passo a passo de como deve ser feita essa investigação, né? Desde a investigação preliminar, como está aí na nossa transparência, até a confirmação da contaminação, e aí passando por uma investigação confirmatória. Se a área contaminada é confirmada, então passa para uma investigação detalhada, e a partir dessa investigação detalhada é que se estabelece a forma como vai ser feita a remediação ambiental, né? No caso dos lixões e também dos aterros sanitários, o principal contaminante das águas é o chorume, né? Como já dissemos, o aterro sanitário e o lixão, ele pode causar um dano ao meio ambiente, não só às águas, mas também
aos ecossistemas, à atmosfera e à saúde humana. Mas como nós estamos tratando especificamente aqui, né, da questão das águas, nessa transparência que eu estou mostrando, tem aqui ilustrando a composição do chorume e os riscos ambientais. Então isso é uma coisa muito importante, porque quais são os principais compostos que estão dissolvidos no chorume e que, portanto, podem causar contaminação das águas, né? Então, no chorume, como é um produto fruto da decomposição da matéria orgânica, que está presente nos resíduos, nós vamos encontrar os compostos orgânicos em altas concentrações, né? Então, vamos analisar, por exemplo, a demanda bioquímica de oxigênio, né? Demanda bioquímica de oxigênio é quanto de oxigênio é necessário para degradar a matéria orgânica que está presente no esgoto ou no caso do chorume. Então a gente tem concentrações muito elevadas no chorume, atingindo valores de até 30.000 miligramas por litro, né? Consequentemente, no chorume, como temos muitos, nos resíduos, no lixo, temos muitos sais, né? O chorume vai ter também muitos sais dissolvidos, né? Então, nós vamos também, se analisarmos as concentrações dos sais dissolvidos, como potássio, sódio, cálcio, enfim, vamos observar também valores com altas concentrações no chorume. Se também formos analisar alguns ânions, né, como cloreto, sulfato, bicarbonato, carbonato, também vamos encontrar valores muito mais elevados do que normalmente se encontra nas águas superficiais ou subterrâneas. E também os compostos nitrogenados, como nitrogênio amoniacal, que é um parâmetro muito importante, não pode deixar de constar na lista de parâmetros de monitoramento de um aterro, os compostos da série nitrogenada, como nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato, mas também o fósforo total, né? O ferro manganês, porque o ferro manganês, em condições anaeróbias, eles estão solúveis na água, no caso dos aquíferos, e uma vez ocorrendo essa contaminação, rapidamente eles vão ser diagnosticados concentrações elevadas de ferro e manganês. Então, nessa tabela aqui nós temos uma série de parâmetros que estão apresentados com concentrações elevadas, que estão presentes nos aterros, além dos metais, chamados metais pesados, como cobre, cromo, cádmio, chumbo e zinco, que também não deve deixar de constar da listagem de um bom programa de monitoramento. Além daqueles parâmetros tradicionais, medidos em campo, como oxigênio dissolvido, condutividade, pH, enfim, que são parâmetros normais de qualquer programa de monitoramento de qualidade das águas. E aí, quais são as técnicas, né? Então, num processo de investigação ambiental para um lixão, nós temos que fazer mão da cartografia tradicional de mapeamento geoambiental, né? Mapeando separando por bacias hidrográficas, mapeando os cursos d'águas superficiais, a precipitação, a evapotranspiração, enfim, fazendo todo o estudo do meio físico importante nessa configuração onde está posicionado o aterro. E aí entra estudo sobre uso e ocupação do solo, tanto do ponto de vista da vegetação, como também do ponto de vista da ocupação humana, né, e atividades produtivas. É um levantamento imprescindível num aterro dessa natureza, e aí as ferramentas do geoprocessamento são importantes, né? Mas podemos fazer uso de medidas do nível d'água em poços e cacimbas existentes no entorno do lixão, geralmente há poços de uso comunitário ou de fazendas, também cacimbas ou cisternas para captação de água.
É muito importante o detalhamento hidrogeológico e nessa imagem vocês podem perceber que dependendo do tipo de substrato geológico, areias, calcários, rochas fraturadas, camadas subhorizontais ou camadas inclinadas, nós vamos ter uma dispersão de uma possível pluma de contaminação com direção, com profundidade, com dispersão completamente diferente. Então, é importante na fase de investigação ambiental fazer o mapeamento dessas áreas possivelmente contaminadas, dessas plumas de contaminação, e nesse caso também se faz uso da geofísica, né? Que é um método de investigação indireta, mas que dá resultados muito interessantes, especialmente quando utilizamos o método da geofísica a eletroresistividade para mapear áreas contaminadas por lixões. Em especial porque, como já dissemos, a composição do chorume tem muitos sais dissolvidos e termina apresentando excelentes contrastes nos levantamentos elétricos, né? Aqui a gente traz uma imagem do comportamento de uma pluma de contaminação em águas subterrâneas numa área de lixões ou numa área de um aterro sanitário que eventualmente tem algum tipo de vazamento, né? O que nós observamos é que, de acordo com o fluxo das águas subterrâneas, essa pluma de contaminação vai ter uma direção, um sentido de fluxo, e há zonas diferentes de concentração dos íons que estão dissolvidos nessa pluma. Isso vai ser revelado, essas diferentes zonas com concentrações diferentes de íons, vai ser revelado quando fizermos o levantamento geofísico ou algum outro tipo de investigação, e também durante a fase de instalação de poços de monitoramento ou poços de coleta de amostra para a fase de investigação detalhada e análise da qualidade das águas presentes nessa área contaminada, né? Então a gente tem uma fase aeróbia, uma fase de transição, uma fase acidogênica e de maturação na degradação da matéria orgânica, e que pode levar aí algumas décadas. Algumas pessoas me perguntam quanto tempo tem que monitorar uma área contaminada por um lixão, ou quanto tempo tem que monitorar um aterro sanitário após a sua operação, após o encerramento das operações, né? A legislação não estabelece um período específico, mas a norma técnica diz que deve ser por no mínimo 20 anos ou até que se cesse os riscos ambientais. Então, o programa de monitoramento ao longo dos anos pós-encerramento é que vai apontar, a partir, obviamente, de uma autorização do órgão ambiental, de quando o monitoramento do aterro ou do lixão vai poder parar de ser realizado, porque aquela área não oferece mais risco à saúde ou ao meio ambiente. E nessa transparência aqui eu trouxe aí também para que vocês tenham conhecimento, um exemplo de um mapeamento de uma pluma de contaminação que fizemos em um aterro sanitário por nossos estudantes lá no laboratório, né? Mostrando a imagem do aterro e uma pluma de contaminação presente nesse local, né? Bom, já que reconhecemos que eventualmente tem uma área, uma pluma de contaminação, ou tem contaminação de águas superficiais por extravasamento do chorume, escoamento do chorume pela superfície dos lixões, quando chove bastante, então aumenta o volume de chorume dentro do maciço do lixão, e esse chorume escoa superficialmente e pode atingir a superfície dos rios ou dos córregos no entorno do lixão. No caso das águas subterrâneas, também pode haver a contaminação das águas, e quando há interação das águas subterrâneas com as superficiais,
se dá também por via indireta a contaminação das águas superficiais. Uma vez feito o diagnóstico, o projeto o trabalho de investigação, há necessidade de se elaborar um plano de recuperação de área degradada, um PRAD. E esse PRAD deve ser desenvolvido com base no que dispõe, mais uma vez, a norma da ABNT 13030 e as instruções normativas do IBAMA, instrução normativa 04/2011. Então, o IBAMA tem uma instrução normativa específica para elaboração de planos de recuperação de áreas degradadas e se aplica muito bem para os lixões, né? Nesse PRAD, né, há uma série de itens que não podem deixar de faltar, como caracterização do empreendimento, identificação do responsável técnico, né, geólogos, engenheiros, biólogos, enfim, cada um na sua especialidade, a origem da degradação ambiental, a caracterização regional e local, né, caracterização física ou geofísica da área, caracterização da área a ser recuperada, ou seja, a caracterização da área do empreendimento, ou do lixão, ou do aterro especificamente, a caracterização da implantação, o que vai ser implantado e como vai ser feita a manutenção, qual o tipo de monitoramento que vai ser implantado nesse processo de recuperação, um cronograma físico e as referências bibliográficas que foram utilizadas para esse plano de recuperação dos lixões. Nessas imagens vocês notam que uma das primeiras coisas que tem que se fazer para recuperar um lixão, obviamente, é parar, né, cessar a disposição de resíduo naquele local. Depois há uma série de obras civis e, por fim, o fechamento do material do aterro com material de solo ou uma cobertura que vai ser definida em projeto. Então, a remediação ambiental nada mais é do que um conjunto de técnicas e operações com o objetivo de anular os efeitos nocivos, seja ele ao ser humano ou ao restante da biota, de elementos tóxicos em um determinado local. O termo é usado, esse termo de remediação ambiental, é usado geralmente para corrigir problemas em áreas contaminadas. E as técnicas de remediação em lixões geralmente se dá pelo encapsulamento dos resíduos dispostos no lixão, e em geral esse encapsulamento é de difícil aplicação devido ao volume de resíduos. O volume de resíduos, quando é muito grande, não há possibilidade de encapsulamento desses resíduos. Mas agora, recentemente, por exemplo, nós tivemos os derramamentos de petróleo que houve no litoral brasileiro. O que se fez, né, na maioria das cidades, foi coletar os resíduos, encapsular em bags ou em bambonas e depois encaminhá-los para um destino correto, adequado. Então, dependendo do volume dos resíduos, o encapsulamento direto é possível de se fazer, né? Quando se tem um município pequeno, uma área que não tem um histórico muito longo de disposição de resíduos no local, eventualmente é possível fazer esse encapsulamento. O que tradicionalmente se faz é o que a gente chama de uma recuperação parcial, que é a situação em que o lixão não se pode fazer uma recuperação simples devido às restrições observadas nos estudos prévios e que inclui vamos dizer assim, uma obra de terraplanagem e de contenção com solo, geralmente com solo compactado, para dar estabilidade ao maciço e estabelecimento de um programa de monitoramento e acompanhamento da evolução de uma possível contaminação, né? Bom, e aí eu vou passar aqui agora a falar sobre alguns estudos de casos de investigação de contaminação ou mesmo de remediação de áreas contaminadas. Nesse primeiro, trata-se de um caso real, que também estudamos lá no laboratório, é o derramamento de chorume em um riacho, ou seja, num rio, instalado próximo ao lixão após fortes chuvas. Como vamos observar mais adiante, todo aterro sanitário ele tem que estar, segundo as normas técnicas, a no mínimo 200 metros de qualquer coleção hídrica. Nesse caso, era um lixão que estava
a 5, 10 metros de um riacho, e após uma forte chuva houve um extravasamento de chorume que atingiu o riacho. Foi instalado um planejamento, um programa de monitoramento nesse riacho, a montante e a jusante do ponto de derramamento, e aí vocês podem observar dois parâmetros que nós medimos: a condutividade elétrica e o nitrogênio amoniacal. A contaminação ocorreu no dia 14 de janeiro de 2007 e nós temos pontos de medição em período antes do derramamento e depois do derramamento. Então observe que as medidas que foram realizadas depois do derramamento, por exemplo, nós tínhamos valores de nitrogênio amoniacal de 0,1 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal, e após o derramamento os valores passaram, na primeira análise, para 10 miligramas por litro, né? Depois baixou para 8, para 7, para 1 miligrama por litro e voltou novamente às condições naturais após um certo período de monitoramento, após cerca de 6 meses, né? A mesma coisa aconteceu com a condutividade elétrica, né? Outros parâmetros também produziriam um gráfico, um espectro muito similar, como o solo total dissolvidos, o potássio, né? O cloreto, enfim, aqueles íons que estão em altas concentrações no chorume e em baixas concentrações nas águas, né? Um estudo de caso 2 é a recuperação ambiental de um lixão integrado com a implantação de um aterro sanitário. Esse seria o caso ideal, né? Aqui nós temos a imagem de um lixão, aqui também no estado da Bahia, e se produziu um projeto para fazer a recuperação ambiental do lixão, a partir de todo aquele histórico de fazendo uma investigação ambiental, um plano de recuperação de área degradada, um projeto de remediação da área e a implantação de um aterro sanitário na área contígua ao lixão, né? Ou seja, e aqui tem uma ilustração desse projeto, né? Então todo o lixo que estava espalhado no terreno foi armazenado numa área específica do terreno. Esse aqui mostrado aqui na parte superior, nordeste, essa área de confinamento do antigo lixo, do lixão, vai se amoldar com uma área de disposição de resíduos da construção civil, portanto os resíduos inertes, fazendo um conjunto de disposição de resíduos controlado. Nesse lixão, nesse antigo lixão, se instala drenos para captação do biogás e também para a coleta do chorume. E ao lado do terreno onde vai ficar agora confinado o antigo lixão, o resíduo do antigo lixão, se fez um projeto para a implantação de um aterro sanitário. Aí sim, um aterro sanitário com todos aqueles requisitos técnicos estabelecidos em norma da legislação, sem danos ao meio ambiente. E aqui tem uma seção do antigo lixão de como ele seria reorganizado para a não contaminação das águas. Nota que há aqui, nesse caso, um encapsulamento da parte superior dos resíduos com manta de PVC ou com uma manta, geossintética, para não haver infiltração da água, da chuva e continuar a produção de chorume, né? Obviamente que esse aterro ele não foi encapsulado na sua parte, no caso desse projeto, na parte inferior, porque já havia se diagnosticado que o solo estava contaminado. O que se fez aqui no caso foi impedir que a contaminação prosseguisse. Aqui um outro estudo de caso já na Polônia, né, um aterro sanitário. Notem aqui que há poços de monitoramento instalados a montante e poços de monitoramento instalados a jusante da área contaminada. E a figura ao lado
mostra resultados analíticos de carbono orgânico total, condutividade elétrica e cádmio, né? No posto de monitoramento 1, a montante do aterro, no posto de monitoramento 2, a jusante, no posto de monitoramento 3, a jusante. Então, mostra claramente concentrações mais elevadas de cádmio, da condutividade elétrica, valores da condutividade elétrica e concentrações elevadas de carbono orgânico total nos postos a jusante do que aquele a montante, mostrando claramente que é uma área contaminada e esse monitoramento vai ter que ser seguido aí até que qualquer indício de contaminação permaneça, né? Um estudo de caso 4 é também de um aterro em outro país, na Malásia, e uma situação um pouco mais complexa, onde mostra uma pluma de contaminação com várias zonas, com variação das zonas de concentração de íons dissolvidos, né? E poços de monitoramento a montante, a jusante e até mesmo dentro da zona contaminada, né? Ou seja, embaixo do aterro. Nesse caso, a gente tem poços multiníveis, inclusive, quando você tem camadas subhorizontais e intercalações, por exemplo, de materiais argilosos e arenosos, folhelhos e arenitos, por exemplo, argilitos e arenitos. É importante que haja um monitoramento dos diversos estratos das formações aquíferas. É esse caso aqui. E aqui mostrando as concentrações de cromo e de mercúrio, né, nos diversos poços entre janeiro de 2001 e novembro de 2003. Essa é um outro estudo de caso, né? Então, qual que é a solução ideal, né? Qual que é a solução que a gente buscaria encontrar numa área com lixão para fazer uma recuperação ambiental e implantar um aterro sanitário? Notem que nós temos aqui na Bahia, eu não estava lá no início, eu terminei pulando essa parte. Aqui na Bahia nós temos mais de 85% dos municípios com lixões, segundo dados do próprio governo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Há um esforço, me parece, do governo nesse momento para criar consórcios municipais entre vários municípios próximos para a implantação desses aterros sanitários. Mas ainda não há esse tipo de não há ainda uma clareza de como vai ficar a implantação desses aterros entre consórcios municipais aqui no estado da Bahia. Qual é a condição ideal? A condição ideal era que pudéssemos atender os requisitos da BNT NBR 13.896, que trata dos critérios para projeto, implantação e operação dos aterros, e que nós pudéssemos fazer, tal como o estudo de caso que nós apresentamos, em que pudéssemos fazer a remediação do lixão e na mesma área onde tem o lixão, caso esses critérios para o projeto, implantação e operação possam ser atendidos, se faça a implantação de um aterro sanitário. Por que isso? Porque, em geral, o que as prefeituras, ou, enfim, o leigo, de uma forma geral, pensa? Abandonar a área onde está o lixão e procurar uma outra área para implantar um aterro sanitário. Mas essa, tecnicamente e ambientalmente, não é a solução mais adequada, né? A solução mais adequada, o ideal seria aproveitar a área onde você já tem uma degradação ambiental instalada, através de um lixão, pequeno ou grande, médio ou de grande porte, e ali você possa implantar um aterro sanitário e fazer um plano de recuperação da área já impactada. Isso vai possibilitar a elaboração de um plano de monitoramento integrado da área degradada com a nova área do lixão,
com o novo aterro, vai possibilitar que os investimentos sejam otimizados, tanto na fase de projeto como na fase de implantação, mas sobretudo na fase de operação, garantindo o monitoramento da área degradada, já que a operação de um aterro sanitário, do novo aterro sanitário, vai garantir recursos para esse monitoramento. E aqui eu listei nessa transparência quais são os principais elementos que precisamos constar de uma escolha de uma área para a implantação de um aterro sanitário e, por conseguinte, a remediação do lixão remanescente, né? Uma declividade topográfica que esteja aí, não seja seja maior do que 1%, inferior a 30%, solos com baixa permeabilidade, de preferência solos argilosos, distância mínima de 1,5 m do nível freático até a base das células de resíduos, distância mínima de 200 metros das células de resíduos para qualquer curso d'água hídrico superficial, ocorrência ou implantação de cinturão arbóreo para isolamento, diminuindo os odores e o impacto visual do empreendimento, presença de acessos permanentes pavimentados, uma vez que serão utilizados durante longos períodos para o transporte de resíduos e veículos pesados, uma vida útil não inferior a 20 anos. As pessoas às vezes pensam que escolher uma área para colocar um aterro sanitário é uma coisa simples, mas a área requer, não só esses requisitos, mas também tem que ter uma dimensão que possa comportar uma quantidade de resíduo por no mínimo 20 anos, porque senão você vai impactar ou correr o risco de impactar uma área e brevemente mudar para outra e depois brevemente mudar para outra. Isso leva à descontinuidade dos programas ambientais e riscos ao meio ambiente, né? Os custos, então é necessária a elaboração de um cronograma físico-financeiro de implantação e operação e uma análise da sustentabilidade econômica. Esse é o grande calcanhar de Aquiles das prefeituras. Qual é a sustentabilidade econômica para dar para esses empreendimentos? Uma vez que em muitas das prefeituras do interior a arrecadação municipal é própria, quase que insignificante, muitas nem têm arrecadação própria, e as prefeituras se utilizam dos fundos de transferência dos governos estadual e federal. E esses fundos de transferência geralmente são utilizados para pagar os mais diversos compromissos da prefeitura, desde salário de professores até o salário dos vereadores do prefeito, com recursos dos fundos de participação do ICMS, do IPI, enfim, desses fundos de transferência. Agora mesmo está se discutindo muito, né, aí com a pandemia, a queda da arrecadação dos municípios, mas notem que lá os deputados e senadores aprovaram que há transferência e vai haver transferência, mesmo que o município não tenha arrecadação. A gente sabe que tem muito município que não tem arrecadação de ISS, por exemplo, né, que é o Imposto sobre Serviços. De modo que cada vez mais eu acho que nós deveríamos ter um instrumento para que esses fundos de transferência dos impostos federais e estaduais para os municípios deveriam ter, tal como tem verbas carimbadas para a educação e para a saúde, deveria ter também para o tratamento dos resíduos, até porque o tratamento, como estamos presenciando nesse momento e temos visto, tratamento de resíduo é uma condição, uma tecnologia, uma técnica de saneamento básico e saneamento básico está diretamente relacionado com a qualidade da saúde da população. Então, infelizmente, a gente tem ainda pouca capacidade de pressão para que os nossos dirigentes políticos possam carimbar essas verbas também para a questão dos resíduos sólidos. E, finalmente, também é necessário que os aterros sanitários e, portanto, também os lixões ou áreas degradadas tenham uma distância mínima entre os núcleos populacionais, né? Então,
a distância mínima que está estabelecida nas normas da BNT é 500 metros entre a área útil do empreendimento e os núcleos habitacionais. Núcleos habitacionais entendidos aqui como aqueles pequenos povoados ou aquelas pequenas comunidades que tem lá uma igreja, uma escola, algum tipo de comércio, enfim, é necessário que haja esse distanciamento. Gente, de modo geral, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Desculpe aí, o início foi conturbado, não deu muito certo, né, no início, mas eu queria agradecer a atenção de todos e todas. Em um dado momento eu computei que nós tínhamos quase 400 pessoas. Agradeço de coração pelo interesse. Esse realmente é um tema muito importante para os profissionais da geociência de uma forma geral, para os profissionais da engenharia de uma forma geral, né? Mas sobretudo para os profissionais da geologia. Eu queria chamar a atenção que há muito espaço no mercado de trabalho para a prestação de serviço e também levantamentos geoambientais nessas áreas dos resíduos sólidos. Eu imagino que com a pressão social que vamos ter e com a pressão da lei, a lei de saneamento está sendo inclusive revisada no Congresso Nacional, que possamos encontrar meios e instrumentos econômicos para viabilizar a implantação de aterros sanitários consorciados ou individuais nos municípios de todo o território nacional, em especial da Bahia. Nós, como geólogos baianos, que fazemos trabalho de campo, a gente sempre se depara nas cidades aí do interior, quando a gente chega ou quando a gente sai, em uma das estradas de entrada e de saída das cidades, sempre tem lá um lixão, e isso envergonha muito o nosso estado. Nós só perdemos em quantidade de lixões para os estados de Goiás e Tocantins, e essa é uma marca muito ruim para a saúde pública do estado da Bahia e para o meio ambiente. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem em casa, eu fico muito grato por ter vocês aqui comigo. Obrigado à SBG, e vamos marcar uma outra para que a maioria das pessoas que saíram possa acompanhar. Muito obrigado.